continuar com a nossa discussão de biofísica, né? Então hoje eu gostaria de continuar discutindo com vocês o assunto que a gente iniciou na semana passada, que são redes reguladoras de genes. Antes de mais nada, essas aulas, né, elas estão fortemente baseadas no curso de um cara do Instituto Weizmann, em Israel, que eu conheci pessoalmente no ano de 2019. Né? O nome dele é Uri Alon. Ele é físico, mas ele trabalha com biofísica. Inclusive, ele faz experimentos. É muito interessante vocês darem uma olhada na pesquisa dele. E depois eu vou passar para vocês também o próprio curso dele, onde eu estou baseando essas aulas que eu estou dando para vocês agora. Então, o que a gente viu na semana passada? A gente viu que tinha, né, uma série de transcription factors, que são proteínas, que regulam outras proteínas. Ou seja, a presença de um certo transcription factor X1 pode estimular ou inibir a produção de um certo transcription factor X2, que por sua vez pode estimular ou inibir um transcription factor X3, e é uma rede complexa com vários nodos e várias conexões desse tipo aqui, né? Cada nodo desse pode ser do tipo mais ou menos, né? No significado de que quando é mais você estimula a produção de um determinado transcription factor, quando é menos você desestimula, né? Então pode ser a gente chamou de um repressor ou um activator, né? E esse daqui é um repressor. Okay? Então a gente viu, né, o caso de regulação simples, em que transcription factor X regula o transcription factor Y, né? E a gente discutiu a equação dinâmica que governa esse processo, e ela era da forma dy dt igual a beta menos alfa y, né? Onde y aqui está sendo definido como sendo concentração da proteína y. Na solução que a gente está interessado dentro da célula. Bom, se a gente resolver isso aqui, esse cara vai ter um comportamento desse tipo aqui, uma solução com essa cara, né? Quando a derivada de y for igual a zero, a gente atinge um steady state. E ela aumenta exponencialmente para esse steady state aqui. Esse steady state ele é igual a beta sobre alfa, né? Esse é o y steady state. E a gente discutiu o conceito de tempo de resposta, né? O tempo de resposta foi definido como sendo o tempo para que a gente atinja metade da concentração entre zero e o steady state. Esse é o tempo, t1 half. Ok? Aqui a gente tem o y steady state sobre 2. E a gente pode calcular esse tempo de resposta para esse caso, e a gente chega à conclusão que o tempo de resposta é log 2 sobre alfa. Okay? Para proteínas estáveis, esse tempo de resposta
é igual a uma geração da célula. Uma forma de ver isso é a seguinte: se eu tenho N proteínas numa determinada célula aqui, e essa célula tem um volume V, quando essa célula passa a ter um volume 2V, né, a proteína é estável, eu continuo tendo esse cara daqui, certo? Então, como a célula aumenta de volume, né, que ela vai sofrer divisão celular, eu tenho uma diminuição pela metade da concentração. E aí o que acontece é que quando essa célula divide, eu termino com duas células, onde cada uma tem N sobre 2 cópias daquela proteína, e cada uma tem volume V. Então a concentração final, numa dada célula, né, se eu acompanhar a história dessa célula aqui, vai ser N sobre 2V. Então a concentração cai pela metade no tempo de uma geração, né, de célula. Então, isso aqui é T1/2, que é igual a one cell generation. E isso é muito lento, né? Às vezes a gente gostaria que o nosso organismo reagisse de uma maneira mais rápida. E aí a gente discutiu que uma maneira de reagir mais rápido uma maneira de diminuir o tempo de resposta seria a gente aumentar o alfa, certo? Mas para manter o mesmo steady state, eu também tenho que aumentar o beta, porque o I steady state é igual a beta sobre alfa. Então, se eu aumento o alfa, né, lembrando aqui T1/2 log 2 sobre alfa. Então, se eu aumento o alfa, eu diminuo o tempo de resposta, mas para manter o mesmo steady state, que idealmente é uma coisa que a gente gostaria de fazer, né, um certo número de proteínas, a gente quer que ele mantenha um certo nível dentro da célula, eu tenho que aumentar o beta também. Mas o beta é a taxa de produção de proteína. Então eu tenho que fazer a célula destruir proteínas e construir proteínas muito rápido. Isso custa energia, isso custa recursos. E a gente não quer gastar muito desses recursos, né, porque os recursos são limitados. Então hoje, né, a gente vai abordar a seguinte pergunta: como é que a gente diminui o tempo de resposta sem consumir recursos? Sem custo. Esse é o que a gente vai abordar hoje. Okay? E a resposta para isso é o que a gente vai chamar de negative autoregulation. Então a rede, né, que a gente vai estudar, ou o pedaço de rede que a gente vai estudar,
vai ser diferente desse, né? Antes a gente estava estudando Simple Regulation, em que X regula Transcription Factor Y. Hoje a gente vai estudar um grafo que é dessa forma aqui. Eu tenho X e ele regula a si próprio. Esse grafo, né, a gente está interessado na versão dele que é Negative Autoregulation. Então esse X ele reprime a produção do X. Então, só para adiantar para vocês, esse grafo é recorrente no grafo de um ser vivo, né? Por exemplo, da bactéria E. coli, que a gente estava estudando. Significa que ele aparece várias vezes, né? Então, por exemplo, na E. coli, ou E. coli, né? Que é aquela bactériazinha que a gente estudou na semana passada, né? Um cilindrinho assim, com as coisas aqui dentro. Como é que era o grafo, né? O grafo ele tinha aproximadamente 4.000 nodos. E ele tinha aproximadamente 10.000 arrows. Significa que, em média, a gente pode esperar E sobre N, né? 4.000 sobre 10.000. Né? Pá. Né? 4.000 sobre 10.000. Né? Pá. 4 sobre 10. Então, em média, a gente pode esperar 2,5 arrows por nodo. Então, 2,5 regulações por gene, né? Lembrando que na E. coli, cada nodo do nosso grafo é uma proteína que corresponde a um gene, né? Cada gene codifica para uma proteína específica na E. coli. Então, aqui a gente pode esperar que o nosso grafo tenha 2,5 setas saindo ou entrando dele. Uma informação agora, um fato, é que o número de subgrafos que são autorregulantes assim é dado por isso daqui, ó. Eu vou chamar isso de número de subgrafos que são autorregulantes na E. coli, alguma coisa da ordem de 100. A gente pode se perguntar qual é a probabilidade de conseguir 100 subgrafos autorregulantes num grafo aleatório. Okay? Então vamos considerar nossa rede, né, nosso grafo, com 4.000 nodos e 10.000 arrows, ou 10.000 arestas. Então, para cada nodo,
eu tenho que distribuir as minhas arestas, né? Qual que é a probabilidade de uma aresta sair e voltar para esse nó? Isso é uma possibilidade só, certo? Mas eu tenho N possibilidades, porque essa aresta ela poderia sair para N nodos. Então a probabilidade de eu ter uma autorregulação é 1 sobre N, que eu posso distribuir essa seta por N pontos, mas só um ponto vai me dar uma autorregulação. Então a probabilidade é 1 sobre N. Então qual é o número esperado? Vai ser o número esperado de autorregulações para um subgrafo, para um grafo aleatório. Vai ser dado aproximadamente por 1 sobre N, que é a probabilidade de eu ter uma autorregulação, vezes o número de arestas. Isso aqui dá 10.000 sobre 4.000, que é aproximadamente 2,5. Claro que vai ter um erro associado, né? Posso assumir que esse erro é dado por uma distribuição de Poisson. Ou a gente, né, o processo de Poisson, com uma certa probabilidade pequena, uma certa coisa acontece, e com 1 menos aquela probabilidade, a coisa não acontece, né? Então você pode esperar, sei lá, 1 até 4 subgrafos aleatoriamente, né? Subgrafos autorregulantes numa rede aleatória. No máximo 4, 5, né? Isso é muito diferente de 100. Então, realmente, você tem muitas ordens de desvio aqui, de desvio padrão, né? Isso aqui é um grafo recorrente que aparece muitas vezes. Toda vez que um grafo aparecer muitas vezes, né, a gente chama ele de network motif. Motif é tipo um desenho, né? E a ideia é que a rede reguladora de genes de um ser vivo, ela é feita de alguns network motifs, não existem muitos. E a gente concatena eles, né, e produz a nossa rede reguladora de genes que define o que o nosso ser vivo... Qual é o grafo, né, que define ele. Então, essas redes em biologia não são aleatórias. Elas são definidas pela evolução natural, né? Seleção natural. Né? Mas é interessante a gente comparar com o nosso grafo aleatório. Aliás, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que para a teoria de grafos aleatórios é um assunto muito interessante que tem aplicações em física, né? De teoria quântica de campos até gravitação quântica. Tem muitos resultados que foram provados por Erdős, né? Acho que, perdão, o trem é aqui. E Remy. Okay? Nunca me lembro se o Y vem antes ou depois do I. Então vejam, procurem, né, esses resultados de Erdős, Remy para
mais ideias sobre grafos aleatórios. Pode ser interessante. Então, voltando para o caso de autorregulação negativa, né? Voltando para a autorregulação, a maior parte de autorregulação que aparece numa célula é negativa. E a razão pela qual isso acontece, a gente vai ver isso agora, né? Eu vou chamar de Negative Autoregulation, vou chamar de NAR, né? NAR. Então, Negative Autoregulation diminui o tempo de resposta. Então, vamos olhar como é que isso funciona, né? A equação que governa esse cara vai ser parecida com a equação que governa a regulação simples, uma equação de taxa, né, simples. Ela vai ser uma função de y, né? A taxa de produção depende de y, menos a nossa taxa de remoção. E essa função f de y, vou fazer um gráfico dela aqui, bem espaçoso. Essa taxa de produção, ela decresce. Então, esse é o f de y, production rate. Okay. Em contrapartida, a taxa de remoção, ela aumenta com a produção. Okay. Aqui no meio, onde elas se encontram, quando a distância entre elas é zero, a derivada de produção da concentração é zero. Então, esse daqui é o Y steady state. Okay. Agora, reparem o seguinte. Essa distância aqui é a derivada de y em relação ao tempo. Está dado por essa equação aqui. Tá certo? Então a gente pode usar isso para provar, por exemplo, que esse y steady state é um ponto fixo. Ok? Porque olha só, se eu tiver em alguma região aqui de concentração, essa distância ela é positiva. Né? Esse aqui é maior que esse. Então a derivada é positiva. Então isso vai jogar a gente para essa direção aqui. A gente vai andar no gráfico nessa direção. Em contrapartida, se eu estiver por aqui, a taxa de remoção é maior em módulo do que a taxa de produção. Então a derivada é negativa. Então isso vai jogar a gente para essa direção aqui. O que acontece é que esse y steady state é um ponto fixo estável. Então não importa onde eu esteja em concentração na minha célula, se eu tiver negative autoregulation de um determinado gene, eu vou fluir para esse steady state aqui. O steady state é um fixed point, um ponto fixo dessa evolução. Vamos comparar
com a regulação simples. Só que eu tenho que fazer isso de forma responsável, né? Para a comparação ser significativa, eu tenho que comparar com uma regulação simples, que mantém o mesmo alfa e que tem o mesmo steady state. Okay? Então eu vou comparar com a equação beta menos alfa y, mas esse alfa tem que ser o mesmo que esse alfa, né? A taxa de remoção tem que ser a mesma, e o steady state tem que ser beta sobre alfa. Então significa dizer que eu tenho que comparar com esse cara daqui. Isso daqui é a taxa de produção beta. Isso aqui é a taxa de remoção alfa y. E isso daqui é uma função que eu não estou dando a forma ainda, mas não importa, porque para a gente só vai importar geometria. Okay. Repara que a distância, né, entre esses dois caras aqui é sempre maior que a distância entre esses dois caras aqui. Em contrapartida, a distância entre esses dois caras aqui é sempre menor que a distância entre esses caras aqui. Lembrando que essa distância é a derivada, né? Significa dizer que aqui, no caso de autorregulação simples, esse y steady state também é um ponto fixo. Mas você flui para esse ponto fixo com uma derivada sempre menor do que você fluiria se você tivesse negative autoregulation. Então, não importa onde você esteja, né? A derivada com a qual você vai para o steady state, a velocidade com a qual você vai para o steady state, é sempre maior para negative autoregulation do que para fixed regulation. Então, isso é um argumento, né? Eu diria que é uma prova até por geometria, pela geometria dessas funções aqui, que é bem legal de entender. Okay? Se eu der uma forma, né, para o f de y, claro que a gente consegue chegar em expressões explícitas para estudo, mas a gente espera uma coisa desse tipo aqui, olha. Em função do tempo, y. Aqui eu tenho y steady state. Em simple regulation, a gente tinha essa função, né, que era beta sobre alfa 1 menos E a menos alfa t, algo assim, né? E agora com o negative autoregulation eu consigo uma coisa muito mais rápida. Então o response time é menor, né? Enquanto que o response time estava para simple regulation em algum lugar aqui, o response time vai estar em algum lugar aqui. Agora. Okay. Então, citando, né, o Uri Allen, que é o cara que está inspirando essas aulas aqui, you can drive fast if you have good brakes, ele fala. Um jeito de lembrar.
um jeito legal de lembrar isso. Com negative autoregulation, essa distância aqui pode ser até 7 vezes menor, né? Então, o tempo de resposta, o tempo de resposta de negative autoregulation dividido pelo tempo de resposta de regulação simples pode ser até 7 vezes maior. Menor, né? E isso foi demonstrado experimentalmente. Eu recomendo vocês procurarem isso. Tem esse paper que eu vou mandar para vocês. Journal of Molecular Biology. 323. Página 785. Foi publicado em 2002. Então, recomendo vocês olharem, né? Um paper por Rosenfeld. Et al. Okay. Então, é muito interessante buscar esse negócio, procurar esse experimento aqui para vocês entenderem. Deixa eu comentar sobre a forma da função f de y. Uma boa forma, né? Como tudo em biologia, a gente pode fazer modelos, né? Esses modelos são baseados ou na química ou na física do problema. Mas, em geral, uma forma boa que as pessoas usam para essa função de produção f de y, né? Para negative autoregulation, é a chamada Hill function. E esse cara, ele tem a seguinte cara. Essa Hill function, ela é da forma beta sobre 1 mais y sobre k beta, n. Esse parâmetro n, tipicamente ele vai de 1 até 4, né? E eu tenho os parâmetros beta e kappa disponíveis para eu brincar com essa função, né? Então tem modelos de substrato e ligante que você pode fazer. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas não é muito difícil de encontrar. Tem modelos de mecânica estatística, isso sai de uma certa forma de função de partição. Mas, enfim, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas quando você tem um exemplo específico, como, por exemplo, o pessoal tinha nesse artigo aqui, eles têm que assumir uma forma para isso. Então, tem um modelo baseado na química do problema, né? E esse modelo, ele te dá a forma dessa repressão de produção de proteína. Ok? Deixa eu comentar então rapidinho, fazer um exemplo aqui. O exemplo vai ser, eu vou assumir que a minha função, ela é uma função caixa, né? Então eu tenho um certo beta aqui. E quando eu chegar numa um determinado valor de y, né, que é o y steady state, eu desligo abruptamente esse cara daqui. Quando chega no steady state, ele desliga. Né? Como é que fica isso? Esse aqui seria o meu f de y.
eu posso fazer um gráfico em função do tempo, da concentração Y, né? E ela vai seguir a seguinte forma. Ela poderia crescer mais, mas quando ela chega no steady state, aqui, esse cara desliga abruptamente, né? E eu paro de crescer nessa concentração. E essa reta aqui, ela cresce, né? Jogando fora, por enquanto, né? Assumindo que isso é muito mais rápido do que um tempo de geração da célula, isso aqui cresce como beta vezes t linear. Okay? Então esse y steady state é um certo número, digamos k, né? E o t1/2 vale, quanto é que vale isso? Vamos calcular rapidinho, né? É quando beta vezes t1/2 é igual a k sobre 2. Então esse tempo de resposta é dado por k sobre 2 beta. Okay? Então, como agora a taxa de produção ela desliga automaticamente, né? Esse tempo de resposta ele desacopla do alfa, certo? E isso faz com que esse processo de negative autoregulation seja mais resiliente a ruídos, a variações na própria constituição da célula. Okay? Se você olhar, né, tem essa vantagem também. Se você fizer um histograma de concentrações para várias células, então vamos olhar agora de célula para célula. Aqui é a probabilidade de eu encontrar uma determinada concentração Y em função daquela concentração, né? Se eu tiver simple autoregulation, eu vou ter uma certa probabilidade, né, o desvio padrão sobre a média, que é da ordem de 30%. Isso aqui é porque em simple regulation, o steady state é alguma coisa do tipo beta sobre alfa, e beta varia muito de célula para célula. Okay? Enquanto que agora, né, em negative autoregulation, tipicamente você encontra valores menores, né? Isso aqui vai valer da ordem de 10%. Okay? Porque agora, né, o steady state ele está determinado pelas propriedades, né, de autorregulação. Ele não está mais determinado pela taxa de criação. Isso aqui está definido pelas propriedades físicas, químicas das moléculas, né? Quando você atinge uma certa concentração, né, aquela molécula ela para de ela reprime ela mesma, né? Então ela para de produzir. Então é como se tivesse escrito lá na pedra, né? Então a partir desse steady state aqui você para de produzir. E isso unido ao tempo de resposta mais alto reduz o ruído de concentração de uma determinada substância na célula. Okay. Antes de terminar, eu queria só comentar sobre positive autoregulation. Então, esse é o caso em que uma determinada proteína ela estimula a criação
demais daquela proteína. Tá? Isso daqui, eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Isso daqui diminui o tempo de resposta. E isso aumenta o ruído na célula, né? Aumenta a incerteza na concentração. De célula para célula. E tem uma última coisa que eu gostaria de comentar que acontece com o Positive Autoregulation, que é o seguinte. Então tem aqui o meu Y. Vamos considerar Positive Autoregulation, né? Ela estimula a criação de proteína. Então, ao contrário, a primeira curva fazia assim. Agora, no caso de Positive Autoregulation, a curva faz assim. E a minha taxa de remoção é dada por isso daqui. Né? Lembrando que DY/dt é F de Y menos alfa Y. Né? Isso daqui é alfa Y. E isso daqui é F de Y. Reparem que se eu tiver nessa região aqui, a derivada vai ser negativa, porque o f de y é menor do que o alfa y. Então eu vou fluir para esse ponto aqui. Vou fluir para zero concentração de proteína. Enquanto que se eu estiver nessa região aqui, a derivada é positiva, então eu vou fluir para esse ponto aqui. Então isso aqui é um ponto de equilíbrio instável. E isso aqui é um ponto de equilíbrio estável, com concentração zero. Mas tem esse outro cara aqui, olha, que se eu estiver nessa região aqui, eu vou fluir para ele também. Então eu tenho dois pontos de equilíbrio estáveis nesse caso. Então em Positive Autoregulation, eu posso ter esse chamado fenômeno de bistabilidade. E esse fenômeno de bistabilidade, ele gera um histograma que tem essa cara aqui, ó. Pode ter uma concentração mais baixa e uma concentração mais alta. Você pode estar em qualquer um desses dois caras aqui. Então isso claramente aumenta o ruído na célula, né? Porque aumenta a variância. Então, com tudo isso, são exemplos, né, de network motifs, né, de como é que eles funcionam, o que eles fazem. Né? Esses network motifs eles constituem a rede reguladora de genes de uma célula. E a gente começa a entender, né, que esses caras são governados pela evolução, pela seleção natural. E a célula vai usando esses caras para realizar certas tarefas. Então, por exemplo, se a célula quer responder mais rápido, né, ela vai para uma determinada proteína, ela vai usar Negative Autoregulation. Se ela quiser responder mais lentamente, ela vai usar Positive Autoregulation. E o que acontece, que eu queria chamar a atenção agora antes de terminar, é que essas redes, né, elas são muito plásticas. Então elas mudam o tempo todo. Porque o que acontece é que eu tenho aqui a minha fita de DNA, né? E eu tenho uma região aqui onde o meu transcription factor vai se ligar.
E isso daqui são só uns 20 base pairs, umas 20 letrinhas de DNA só. Se eu perder uma letrinha, se eu tiver uma mutação de uma letrinha, isso leva, tipicamente, a uma redução de 10 vezes na ligação de um transcription factor. Então, com algumas mutaçõezinhas, com algumas letras mudando, eu consigo apagar uma determinada seta do meu gráfico, ou eu consigo criar outras. Então, essa rede está evoluindo através da interação com o ambiente e através da influência de outras redes, de outros seres vivos que estão competindo ali pelos recursos. Então, se você pegar os goals certos, você escolher os objetivos certos, você é capaz de fazer essa rede evoluir num computador, por exemplo. Então, a gente já começa a ver, né, como é que a biologia pode emprestar ideias para a gente, não só na física, mas também em computação. Então, tem essa área de machine learning, que a gente talvez fale um pouco. Um aluno meu, o Daniel, está estudando isso agora, né? A gente tem essas chamadas redes neurais, que é muito baseado no funcionamento do cérebro, né? Inspirado por isso. E você programa uma determinada rede neural e você tem uma função custo e você quer minimizar essa função custo, né? E com isso você faz a rede evoluir, você faz a rede aprender, né? Isso é machine learning. Deep learning, depois a gente pode discutir esses nomes todos também. É um tipo de rede com muitas camadas, né? Tem um certo jeito de estruturar a rede. Mas o que está acontecendo aqui no mundo da vida não é muito diferente. Então, eu queria só usar essas aulas para chamar a atenção, né, de que a biologia ela tem conexão com outras áreas e a gente pode pegar ideias interessantes, pode cruzar essas ideias e a gente também pode pegar ideias de outras áreas e técnicas de outras áreas e tentar usar isso para estudar a biologia, né? Uma das coisas que eu quero fazer nesse curso é discutir isso no contexto de mecânica estatística, né? Como é que mecânica estatística pode ajudar a gente a entender propriedades de sistemas vivos. Então, por hoje é só, pessoal. A gente se vê na próxima aula.